Olá, vamos começar mais uma live. Eu sou Andréia Toledo, a mãe dos 11, e esse é o... Pai dos 11. É verdade. Não, eu errei. Sou o marido da mãe dos 11. Explica essa história aí que estão perguntando se você é o pai dos 11 ou não. Como é que é? Olha, foi muito engraçado que alguém me mandou esse nosso vídeo, aliás, para vocês saberem, essa nossa live fica aqui, vai ficar 24 horas, mas todas as nossas lives estão no canal do Família e Educação no YouTube. E alguém me mandou uma pergunta essa semana que eu achei muita graça, que vocês lembram que a gente sempre faz essa brincadeira, que ela fala, eu sou Andréia Toledo, estou casado com o Fábio Toledo há 27 anos, quase 28 já, temos 11 filhos e 2 netinhas. E depois eu falo, eu não sou o pai dos 11, eu sou o marido da mãe dos 11. E isso dá... a gente é acostumado com vocês que já nos conhecem, que já está aqui sempre nas nossas lives, mas alguém perguntou, não entendi, você não é então o pai dos 11? E eu disse que eu faço essa brincadeira, um pouco de brincadeira e um pouco a sério. Por quê? Porque no relacionamento conjugal a gente precisa cuidar do amor conjugal. Não se trata de dizer que ama mais o marido e a esposa do que os filhos ou vice-versa. Mas o que é importante ressaltar é que os filhos são fruto desse amor, fruto do amor de um homem por uma mulher. Acontece que grande problema de muitos casamentos é que acontece o seguinte, às vezes diante da maternidade, a mãe, vou falar um pouco de crítica da mãe, mas os pais às vezes também assumem essa mesma postura, que é o seguinte, é como se ali na maternidade a mãe pegasse aquele bebê e pronunciasse a fórmula, eu te recebo como meu filho e prometo estar com você por todos os dias da minha vida. E o outro sujeito ali, né, que ajudou naquele filho, fica de lado. Escanteio. Mas às vezes pais que fazem essa mesma postura. Então quando eu falo, meio brincando, meio a sério, que eu sou o marido da mãe dos 11, não quer dizer que os filhos não são todos nossos. Graças a Deus somos todos os nossos filhos. Mas para deixar ressaltado que esses 11 filhos, a quem amamos muitíssimo, que amamos com loucura, que são nossos, mas são frutos do nosso amor. Até porque a gente repete muitas vezes aqui, né? Vocês já devem ter cansado de ouvir a gente falar, sempre que nos trazem algum problema com relação aos filhos, a gente costuma dizer o seguinte, olha, se pai e mãe está bem, 90% dos problemas estão resolvidos. O resto é um ajuste aqui, outro ajuste ali, enfim. Mas então isso, foi essa longa introdução aqui, só para dizer que eu sou sim o pai dos 11 também. Ele está assumindo que ele é o pai dos 11. Antes de ser o pai dos 11, eu sou o marido da mãe dos 11. Muito bem. Mas vamos para o nosso tema aqui, que o pessoal que já está entrando na nossa live prometeu que ia falar de férias com os filhos, como é que a gente pode conduzir isso. E estamos fugindo um pouco do tema. Não estamos fugindo, estamos colocando alguns pontos antes da gente começar. Mas, olha, eu não sei se você está nos assistindo, mas eu abri uma caixinha de perguntas nesse final de semana exatamente nessa linha de férias, né? Sobre as férias chegaram e aí? E teve uma mãe que me fez uma pergunta que me deixou morrendo de remorso porque eu queria responder, mas deu as 24 horas, teve um final de semana tumultuado, eu acabei não respondendo a pergunta. Mas ela fez o seguinte comentário. Quando estava chegando as férias dos meus filhos, eu morria de medo quando estava chegando as férias. Agora já está com 23 anos, eu não tenho mais esse sentimento. Não respondemos, aí a gente, para nos penitenciar, a gente fez essa live, em especial a você, para nós tratarmos desse assunto. Mas sabe que eu me senti nessa mãe também, que disse que sentia medo, medo quando está chegando as férias. E eu acho que são dois extremos que nós convém evitar, convém a gente meditar quando está chegando as férias dos nossos filhos. De um lado é o medo, como disse essa mãe, mas um certo sentimento de culpa e às vezes até carregado de saudosismo. Como assim, né? Eu lembro aí a gente vai lá, vou voltar nas minhas férias, na minha infância, quando eu era criança pequena, lá em Itabapuã. Andava a cavalo, andava em cima do muro, podia saía só com 5 anos de idade, 6 anos, só avisava que ia na casa da minha tia, atravessava a rua e tinha total liberdade. E
e agora aqui meus filhos, tá aqui tem um muro com cerca elétrica em volta, não pode sair se um adulto não estiver junto. Ah, isso numa infância, coitadinhos, esse sentimento de culpa, aquilo vai nos remoendo, ou às vezes esse sentimento de culpa é até um pouco mais profundo, no seguinte sentido, de que olha, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo, e agora que eu vou fazer com essas crianças em casa nas férias? E vem aquele remorso, essa mistura de saudosismo, e aí? Vamos lá, né? Eu costumo dizer que as férias, ela nos traz, como nós que somos na família, ela traz duas alegrias para a família. Primeiro, que quando começa as férias, tá todo mundo cansado da rotina, de escola, quer dizer, dá uma relaxadinha nos horários. Então, ufa, bom, enfim, começou as férias. Logo vem o Natal, vem o Ano Novo, né? Então, a gente costuma dizer que essa fase passa rápido, mas depois fica muito difícil, porque a gente sabe que as férias, nessa época do ano, é mais prolongada e depois começa a bater um certo desespero entre os pais que precisam fazer as coisas. Tem muitos pais e mães que acabam não tirando férias junto com as crianças. Então, eu costumo dizer que são duas alegrias. O começo das férias, que quando entra que a gente tá cansado, e quando volta o começo das aulas. Porque quando acaba as férias, já começa as aulas, é outra alegria que a família acaba sentindo. Mas nós temos um período aí que a gente tem que rebolar com as crianças um pouquinho. Eu costumo dizer que eu gosto muito das férias. Por que eu gosto? Por conta disso mesmo, essa relaxada que dá um pouquinho de horário, de quebra de rotina, não que não tenha rotina, mas a gente pode implementar outra rotina nas crianças, deixa a gente mais tranquilo. Eu, pelo menos, fico mais tranquilo, mas eu sei que tem pessoas, que tem famílias, que isso é desesperador. E como que a mãe pode lidar com esse sentimento? A mãe ou o pai também, que muitos pais também têm essa sensação, esse sentimento de culpa. Olha, agora estão de férias, a grana tá curta, não vai dar para viajar, não consegui tirar minhas férias, então aqui estou me remoendo por dentro, o que eu posso fazer com esses filhos nas férias? Como que a gente lida com esse sentimento de culpa? E aí? Vamos lá. A gente costuma, como família, também manter uma certa ordem nas férias, porque eu penso que quando você mantém essa certa ordem, dá uma tranquilizada, tanto nas crianças como nós pais, que estejamos trabalhando ou em casa ou fora, que não conseguimos tirar as férias, mas essa ordem de férias, ela é necessária. Essa rotina de férias, ela é necessária para nos deixarmos como família mais tranquilo. O que a gente faz aqui, muitas vezes, quando eu tinha muitas crianças menores, hoje eles já são, tem os menores, tem os maiores, né? Mas quando a gente tinha muitos pequenos, muito junto, a gente costumava fazer uma rotina de férias. E costumamos fazer até hoje com os pequenos, sim. A gente, assim que entra as férias, há uma reunião aqui em casa, em que a gente senta com as crianças, olha, a partir de segunda-feira vocês estão de férias, e aí? E aí a nossa rotina vai ser alterada. Então a gente vai informar o horário que vai se altera alguma coisa, se não altera, e eles têm que me apresentar um horário sim. Tudo bem que seja um horário mais tranquilo, mas tem que me apresentar um horário da hora de acordar, do uso dos eletrônicos, do uso da televisão, da leitura, tem que ter a leitura, porque assim nós conseguimos ter umas férias mais tranquilas. Claro que muitas vezes esse horário às vezes não é cumprido, a gente pega no pé, olha o seu horário e vamos lá, e dá uma incentivada, porque também eles cansam um pouquinho de ter muito rígido, mas isso é necessário, até por conta, a mãe, principalmente a mãe que tem que fazer as coisas. Eu não trabalho fora de casa, mas trabalho bastante, tenho que sair bastante de casa para resolver as coisas, sabendo que as crianças têm um horário, que vão estar fazendo isso, essa atividade ou aquela, deixa a gente um pouco mais tranquilo. Você pensa assim? Exatamente, inclusive alivia. Por exemplo, agora há pouco estava trabalhando ali, estava fazendo um trabalho, chega um e fala, posso ir assistir filme?
Falei, filho, dá uma olhadinha lá no seu horário. O que está previsto para fazer essa hora? Ah, agora é um tempo livre. Tá bom, tá tempo livre. Aliás, um tempo livre é enorme. E é bom mesmo, afinal, estão de férias. Então, pode ir. Então, quando você dá transfere a responsabilidade, filho, olha, vamos lá, faça o seu, como você gostaria de ser as suas férias. Aí tem lá o horário de acordar, aí eu vou pular na cama elástica, aí depois, nesse horário, nós vamos fazer um passeio junto, depois a gente pode falar um pouquinho também no horário que nós fazemos para as férias, sim, passeio junto. Mas isso alivia até na hora de decidir, posso fazer isso, fazer aquilo? Olha, foi você que me apresentou aquele horário, nós fizemos alguns ajustes, porque sempre tem um malandrinho ali que quer botar 8 horas de videogame. Não, cara, vamos divide isso daí por 8 ou divide por 4, aí o resultado disso talvez possa. Mas já gera um certo comprometimento, que ele participou da construção daquele horário. Isso já feito no começo das férias tem um efeito bastante interessante. Tem alguém perguntando se eles apresentam o horário ou a gente faz coisa. Depende da idade, tá? O Vicente tem 7 anos, eu já delego pra ele que ele me apresente um horário. Aliás, claro, eu postei no meu story a folha do Vicente, claro, na última pergunta. Que o horário dele às vezes tem que ser refeito. Olha, você pôs 2 atividades que não dá, mas a gente vai devagar delegando um pouquinho. E os pequenos participam do horário que eu e o Fábio nós dois montamos para eles. A Tereza, de 5 anos, já entende tudo, já participa de tudo. Ah, então agora é hora disso, é hora do banho, é hora dos jogos, é hora de uma atividade. Ela participa, sim. Então, depende da idade, eles nos apresentam. Por exemplo, os maiores, que são 13, 15 anos, me apresentam o horário pronto e eu falo, não, 11 horas não é hora de acordar, vai acordar mais cedo, porque eles tentam dar uma engambelada na gente. Olha aqui, tá aqui meu horário, com coisa que a gente nem vai ver o que tá escrito. É claro que a gente vai ver, algumas coisas vão passar, a gente vai deixar, e outras coisas não, que são prioridades, não vão passar. O horário de dormir, o horário de acordar, essa é regra aqui em casa. Mas a gente costuma fazer assim, sabe, eu sempre falo assim, olha, nós não estamos certos, vocês não estão certos, nós não estamos errados, vocês não estão errados. Cada família é uma família. A gente oferece ideias, pega ideias de outras famílias. Isso é enriquecedor, porque o que dá certo pra mim, às vezes não dá certo pra vocês. O que dá certo pra vocês, às vezes não dá certo pra mim. Sabe aquela história que a gente, quando indica o médico é bom pra mim, mas é bom pro outro? É a mesma coisa. São ideias que a gente pode apresentar, que a gente já viveu, e cada família decide o que vai fazer. Isso que é importante, né? Não, isso sim. Nos detalhes, sim. Se vai ter lista, se não vai ter lista, sim, se vai detalhes, ter, não vai ter. Isso muda de cada família. Mas o problema de fundo, de certo modo, ele tem algo de universal. Que é aquilo que nós já dizíamos, um tema muito candente em quase todas as famílias, aquilo que a gente falava no começo, aquele sentimento de culpa. De culpa. Olha, não posso dar o melhor para o meu filho, não posso dar a infância que eu tive. Tem dois filmes que, é lógico, tem toda a magia de Hollywood, um deles nem é Hollywood, nem é de Hollywood, mas tem, vou só resgatar aqui, A Vida é Bela e Em Busca da Felicidade. São exemplos extremos de um pai com um filho num campo de concentração, ou de um pai numa situação em busca da felicidade, aquele pai que perdeu tudo, fica até num abrigo, lutando para conseguir um trabalho. E uma cena interessante desse filme, A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Depois aqui tem umas que não tinham de dormir, dormiram no metrô, no banheiro do metrô. E depois a criança lembra assim, pô, pai, foi muito legal. Quando a gente vai fazer aquilo de novo? Ou seja, uma noite no banheiro do metrô porque não tinham de dormir. Claro que isso é Hollywood, isso tem muito de fantasia do cinema, mas a lição de fundo pode ficar pra gente. Porque quando às vezes nós ficamos nos cobrando, olha, não é as férias que eu gostaria de dar para os meus filhos. Olha, as férias que nós gostaríamos de dar para os nossos filhos é o melhor que nós pudermos fazer para os nossos filhos nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Sim. Se é o melhor que podemos fazer nas circunstâncias que estamos vivendo, sem sentimento de culpa, joga que isso é estéril. Esse sentimento de culpa é estéril, que não vai dar em nada. O importante é fazer o melhor que nos cabe. Agora, fazer de verdade o melhor que nos cabe. E aí não tem receita, como a Andréia dizia, depende da circunstância de cada família. Por exemplo, tem família que o pai e a mãe trabalham, um deles tem horário rígido ou não tem. Tá? Ou seja, se o horário é maleável,
como no meu caso. Meu trabalho é muito exigente, temos que trabalhar muitas horas por dia, senão não dá conta, e eu adoro o meu trabalho e também levo aquilo muito a sério, porque sei que envolve com a vida de muitas pessoas. Mas ele é maleável o horário. Então nas férias, ou seja, eu vou tirar 2 ou 3 manhãs para estar em casa, vou ao Parque Ecológico em Campinas, vamos fazer outra coisa com os filhos na parte da manhã, depois vou ter que trabalhar até 8, 9, 10 horas da noite, tudo bem, não acontece nada, sem vitimismos, foi assim que nós conseguimos, passa horários maravilhosos com ele de manhã, e depois, lógico, vou ter que tirar o atraso em outro horário, mas sempre tá antenado com isso, para procurar que sejam tempos de qualidade. Hoje foi uma coisa muito legal, a gente estava até pensando no que falaríamos nessa live, nos encontramos assim, bem ocasionalmente, não combinamos. No local e bem numa situação que o Álvaro iria atrapalhar. E o meu compromisso, que era para terminar às 6, terminou às 4. Ou seja, encontrou o Álvaro na hora que me viu. Nossa, papai, você está aqui, tá bom. Ela acabou ficando tranquila no compromisso dela. Fui comer um pão de queijo. Ele falou. Eu acho que foi uma meia hora, 40 minutos, quase uma hora ali com ele de qualidade. Encontrado. Mas se a gente está antenado para isso, ou seja, vamos aproveitar muito, muito esse tempo, né? Você até contava de uma amiga que também morava num apartamento, tinha muita dificuldade. Eu tinha uma amiga que tinha alguns filhos, estava com uma dificuldade econômica muito grande, não podia, morava num apartamento muito pequeno, que embaixo não tinha nada e tinha os filhos pequenos. Então ela pensava muito nas atividades que ela podia envolver os filhos sem gastar nada, para gastar energia, para ficar dentro de casa. Um dia eles lavavam a parede com as buchas e era divertido. Eles lembram até hoje são todos adultos, e lembram até hoje, brincam com essa história. Outro dia inventava de ir todo mundo para a cozinha. Claro que isso nos dá trabalho. Às vezes o trabalho que a gente propõe para uma criança para aliviar o tempo, passar um aspirador, não vai ficar bem feito. Mas a gente tem que ter isso bem claro. Estamos com as crianças de férias. É um tempo diferente. É claro que a nossa casa não vai ficar como fica quando eles estão na escola. Vai ficar diferente. Eu costumo dizer assim, opa, período de férias, os Legos estão por aí. Cuidado, né? Então, é isso. Às vezes a gente pisa em alguma coisa. Mas nós... pôr a cabeça um pouquinho para pensar, porque às vezes nos custa um pouquinho, nos dá uma certa, entre aspas, preguiça de pensar em umas atividades que nós podemos fazer com eles. A gente vai querendo empurrar até terminar as férias. E aí que surgem as confusões. Mas como o Fábio dizia, às vezes esses passeios que a gente faz com as crianças, na memória deles são coisas assim inesquecíveis. E pra gente é uma bobeira, uma coisa, eu queria ter dinheiro para ir viajar para tal lugar. Tá, mas agora eu não tenho. A minha realidade, a minha situação atual é essa. Então é dentro disso que eu vou fazer. Tá, eu posso ir ali na esquina com o cachorro. E eles amam, e eles lembram disso, assim, pro resto da vida. Então, a gente tem um pouquinho de presença de espírito, de não deixar essa tristeza bater, porque eles percebem, porque eu gostaria disso, então não dá. E olha, tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu adorei: as melhores coisas da vida são de graça, são for free. Ou seja, quanto custa um pôr do sol? Quanto custa um piquenique no parque, num parque público que você não gastou nada para ir até lá? E aí, às vezes é até engraçado também que coisas muito simples eles lembram. Hoje também, a Tereza e o Álvaro lembravam também, pai, quando nós vamos andar de ônibus de novo? Não sei, que nós temos um carro só, porque pra gente não faz falta o segundo carro. E um dia o André saiu, o Álvaro tinha que cortar cabelo. Eu falei, vamos de ônibus. Aí subi, foi uma peripécia, só falei pra mãe depois, né, pra não ficar muito preocupado. E tinha que fazer conexão Não, eu te encontrei na rua com eles, isso que foi o pior. Pra piorar a situação, ainda errei o ponto pra descer, aí foi lá com os dois caminhando, aí uns 500 metros. Mas só aí foi mais de uma hora de convívio com eles, falando, explicando cada situação, cada coisa, por que tinha que passar um cartão ali no ônibus, por que vamos descer aqui, vamos até lá pra cortar o cabelo, ou seja,
Essa brincadeira ao todo foi 1h30. Qual a qualidade de 1h30 dessa 1h30? E qual foi o custo disso? Bom, o ônibus não está muito barato em Campinas, tá? Acho que é R$4,50 para fazer esse passeio. Mas o fundo é que a Tereza vê um ônibus, o Álvaro vê um ônibus e já pergunta quando que a gente vai andar de novo? E pra gente é uma coisa assim, puxa vida, mas eu vou andar de ônibus com as crianças em plenas férias, eu queria estar lá patinando, não sei o quê. Então, às vezes, a gente tem um conceito errado. E a criança, ela é muito simples, ela quer as coisas, ela quer a presença, a atenção do pai e da mãe. Sim? Exatamente. Olha, eu tenho uma que apareceu aqui, que não era para aparecer, mas ele apareceu. O que foi, Álvaro? A rotina não funcionou muito bem aqui hoje não, né? Mas a gente continua mesmo assim. O horário de sono dele hoje foi burlado. Então, vamos lá. Ó, quietinho, tá bom? E alguém me perguntava também como que a gente faz com os mais velhos, com os adolescentes, e como que a gente faz com o eletrônico nas férias. Entra tudo no horário, entra no bolo do horário, em que eles têm que apresentar o uso do videogame, o uso do celular. Desculpa, não sei se vocês estão vendo a gente ainda, aconteceu alguma coisa aqui, mas agora voltamos. Tá tudo bem aí? Vocês estão vendo, estão escutando? Tá tudo normal? Acho que sim, né? Sim. Acho que deu tudo certo. Então, eu dizia um pouco do uso dos eletrônicos, né? Principalmente para os adolescentes. É fazer eles pensarem um pouquinho que aquilo não faz bem para eles. É fazer eles refletirem. Temos um horário, e aqui em casa eu costumo dizer... Mas tá certo isso? Você ficou além do seu horário, tá fazendo bem pra você? Claro que no primeiro momento, pra eles vão responder que está fazendo bem. Claro que tá, não tá me atrapalhando em nada. Mas a gente vai tentando mostrar pra eles que isso não é saudável. Porque concretamente na questão do eletrônico, ele debilita um pouco a vontade. Ele tira, o eletrônico ele tira a fortaleza. Por exemplo, eu mexo ali num equipamento completamente passivo que obedece a todos os meus comandos, é uma atenção agradável aquilo, ou seja, eu estou num mundo em que está inteiramente ao meu controle. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Se não faltar internet, se não faltar conexão, tudo aquilo ali. Ou seja, só que depois eu volto para esse mundo bem real e tenho que relacionar com pessoas, eu encontro resistências ao que eu quero, ou seja, eu não controlo o mundo real, ainda que o mundo virtual esteja aos meus pés. E se você fica muito nesse mundo, e isso não é só para os nossos filhos, não, isso se aplica para nós muito especialmente. No fundo, a gente está minando uma virtude fundamental, que é uma das mais principais que eu encontro no mundo de hoje, que é a virtude da fortaleza. Então, filhos que ficam à vontade no eletrônico, fazendo o que quer, acabam se tornando filhos fracos. Não tem aquela força de vontade para fazer o que é bom, quer fazer só o que gosta. Por quê? Porque ele tem um escravozinho ali, que é um smartphone, que faz sempre os meus caprichos, a minha vontade, do jeito que eu quero. E se a gente sabe dizer isso a eles com sabedoria, eles vão entender. E às vezes até apontando algum comportamento. Às vezes se pede alguma coisa para um filho que depois de horas navegando, que fica ali, que parece que uma coisinha muito pequena exige um esforço enorme. Claro, não treinou. Treinou fazer o que gosta e depois não consegue fazer o que é bom. Fora que entra o egoísmo também, que às vezes eles não querem se relacionar com os irmãos, porque dá trabalho, o irmão irrita, e aquilo que eu estou fazendo me dá prazer. Eu acho que vou ter que tirar ele daqui, só um minutinho. Não, deixa. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Bom, mas agora a gente pode fazer as perguntas que nos chegaram, que aí a gente pode complementar um pouquinho mais. Responde só essa pergunta da Bia. Eles têm celular? Celular aqui em casa tem uma regra. Uma regra que a gente costuma seguir. E que regra que é essa? Não tem nada de supérfluo, ou seja, não tem nada que não seja necessário. Então, se alguém pergunta, pai, eu já posso ganhar um celular? Você precisa? Para quê? Se não precisa, não tem. Então, concretamente, a última que ganhou e está correndo o risco de perder, se não ficar lá no apoio, acesse. Mas acesse. Ela tá aqui, ela fica no apoio, testa a conexão lá em cima. Não, ela tá com o Álvaro. Vê se o som tá bom, tá com o Álvaro agora. Então, era extremamente necessário para o funcionamento da nossa live, então acesse ganhou um celular.
E, viu, CS, se a live não ficar boa, você perde. Mas agora vamos às perguntas. Me chegou uma pergunta muito interessante. Férias sem dinheiro. Crianças querem passear. O que faço? Bom, era aquilo que a gente falava. Essas coisas simples que as crianças gostam muito. E às vezes a gente deixa esse peso no nosso rosto, nos nossos atos. Ah, então a gente não tem dinheiro, então a gente não pode tomar um sorvete, a gente não pode ir no cinema. Tem tantas coisas que nós podemos fazer com as crianças que eles vão curtir muito e não custa nada. Então a gente tem que pôr a cabeça para pensar. E isso é uma coisa que custa. Sabe uma coisa que eu fiz muitos anos aqui? Fiz até nas férias passadas. A gente sentava um dia anterior, à noite, uma reunião que a gente fazia, porque a dinâmica muda muito, eu não posso fazer uma programação inteira da semana, que às vezes acaba mudando. Então a gente sentava à noite e fazia o que nós vamos fazer amanhã. Tá, então amanhã vai ser o piquenique no Parque Ecológico, amanhã vai ser a trilha tal. Então esse combinado é muito legal com as crianças, porque eles vão dormindo sabendo até o que vai acontecer, o que vai ter no outro dia. E não vai ser assim, claro que improviso acontecia algumas vezes, porque não podia ir, um caía, machucava, enfim. Mas isso é muito bom, a gente parar e pensar um pouquinho, pôr a cabeça para pensar. Isso nos dá trabalho e a gente muitas vezes não quer isso. Também quer descansar, mas é um trabalho que descansa, não é um trabalho que cansa. Na preparação, sim. Olha, a mãe plural tá até falando a dica dela ali da gincana, né? Sim, fazer uma gincana sim. em casa, fantástico, fantástico, porque isso envolve toda uma preparação, você trabalha em equipe e sim. mais, hein? É nessa hora que a gente vai conhecendo também o tipo de temperamento de cada um. Você já viu como que ele reage na situação, ou como que reage na hora que perde no jogo. O que não sabe perder. Aquele que é mais ansioso na hora que tá para chegar, enfim. Então, é importante, como o André falou, botar a cabeça para funcionar e tem o espírito de sacrifício, mas o espírito de sacrifício que, de certo modo, nos liberta, dá mais tranquilidade, sim. Dá mais sabor, dá mais alegria. Pode chegar no final do dia arrebentado. Mas feliz. Esse que é um grande desafio de umas férias. No final do dia, fisicamente muito cansado, às vezes eu olho para essa escada que a gente mora num sobrado e penso, nossa, eu não vou conseguir subir. Consegue, né? Consegue, sim. A escada não aumentou de tamanho e amanhã tem mais, né? E agora, mas como a gente falou muito, né, de um ponto desse sentimento de culpa que não tem, viu, mães e pais, a gente vai sair dessa live, ó, riscando o sentimento de culpa. Mas você sabia que chegou uma pergunta sobre isso? Ah, é? Como lidar com o sentimento de culpa quando não conseguimos férias junto com as crianças? Culpa de quê? É isso mesmo. Culpa está ser culpado. O que você fez para isso? Nada. Ou seja, se tem alguma solução que seja melhor, vamos implementar, ainda que com sacrifício. Se é isso que nós temos, nós vamos fazer o que está ao nosso alcance aqui para dar o melhor para cada um deles. Então, fica com a imagem daquele filme depois, lógico, dá o desconto da parte da magia do cinema, mas a questão de fundo, de que, ou seja, em qualquer circunstância. E depois também não ficava, mas se eu morasse numa cidade pequena, se fosse outro tempo, mas não é. Nós moramos nessa cidade, nessa casa, temos esse trabalho e é aqui que a gente é chamado a dar o melhor de cada um de nós para os nossos filhos. Então, não ficar com esse C. Não, nada disso. E tem uma mãe que me perguntou, você tem alguma dica de atividades para as crianças em casa quando está em época de chuva? Bom, a mãe plural já colocou um monte de coisa, ela colocou a gincana, ela colocou que ela faz geladinho com as crianças. A gente tem 1000 coisas, 1000 opções, a gente pode pesquisar no YouTube para ver uma receita de massinha, podemos jogar um jogo, podemos fazer uma sessão cinema, são várias coisas que a gente pode pensar em fazer. Claro, por isso que eu digo, se a gente pensa antes, a situação não pega a gente de calça curta. Se você programou de fazer um belo passeio e amanheceu chovendo, tá chovendo, vamos fazer as coisas aqui em casa. Eu já sei, porque eu já pensei o que eu vou fazer de antemão, então não vai me pegar desprevenida. E isso ajuda bastante ter essa organização. Uma outra pergunta seria, dicas para conciliar trabalho home office com férias de 2 pequenos, 6 e 2 anos.
E aí, quais são as dicas? Eu diria que a gente, principalmente os homens, né? As mulheres, os homens mais do que as mulheres, mas a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. A gente ainda não tem o dom da ubiquidade, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, embora seja o óbvio que eu estou falando, mas a gente perde um tempo terrível tentando torear um trabalho aqui no computador, filho, mexendo aqui no filho. Às vezes tem situações que não há outra solução, você acha um expedientezinho para conseguir trabalhar alguma coisa. O ideal seria que a gente consiga estar, se eu vou estar com a criança, vou estar num parque, fui até o parque fazer alguma coisa, eu vou estar lá full time. Eu vou até o parque, porque lá ele dá uma corridinha no parque, enquanto isso eu consigo responder um WhatsApp, consigo responder um e-mail. Pode ser, mas você não vai estar fazendo nenhuma coisa nem outra. O ideal, ou seja, eu vou se organizar, né? Ou seja, se é uma criança muito pequena que tem um soninho de 2, 3 horas da tarde, eu vou usar esses 2, 3 horas da tarde, aí vou trabalhar mesmo, respondendo a questão dessa mãe, que é um home office. E se eu fui até o parque, eu vou estar no parque mesmo. E às vezes vou me desdobrar, vai chegar de noite, a criança foi dormir, não terminei, eu vou entrar até 10, 11, meia-noite e tal, porque era o que me faltava. E repito, vou dormir arrebentado, eu não vou dormir o tanto de horas que talvez eu gostaria. Mas é o que eu posso fazer para ser uma boa profissional, que trabalha em home office, é o que eu posso para fazer ser uma boa profissional e ser uma mãe ao mesmo tempo. Ou seja, de botar a cabeça para funcionar, espremer as horas com esse coração generoso que quer se doar. Sim. Né? Uma outra pergunta é, o que vocês pensam... Não, desculpa. Quais as atividades recomendadas para férias dos adolescentes? Bom, aqui em casa a gente faz os adolescentes pensarem um pouquinho. Mas você sabe que uma coisa que me ocorreu, falando um pouquinho dessa pergunta, quando o adolescente se desdobra para fazer alguma atividade, que seja ajudar um irmão, ajudar um vizinho, ajudar uma família mais carente, quando ele se doa, é muito bom que a gente aproveite as férias para que o adolescente faça isso. Claro que ele vai ter as coisas que ele gosta e ele vai gostar de se doar. Isso é uma coisa que está dentro do adolescente, ele quer ajudar, ele quer mudar o mundo. E muitas vezes nós, mães e pais, não, isso não porque é perigoso, isso não... Pensa um pouquinho. Aqui, às vezes, eu tento que os mais velhos ajudem os mais novos. Eles se doam um pouquinho. Um dá aula de inglês para os outros. Claro que eles, às vezes, não gostam, às vezes faz cara feia, mas essa doação que eles... E depois, algumas dúvidas também, se vocês repararam no caminho que a gente passa habitualmente, quanto está proliferado lar de abrigo para idosos? Sim. Se a gente faz um círculo em volta da nossa casa, quantos não tem? Será que se a gente bater na porta de um lá e falar, olha, vocês permitem que eu venha aqui com a minha filha um dia fazer uma visita? Se você fizer, eu tenho certeza que a pessoa que cuida daquilo vai agradecer de joelhos. Ou seja, a Andréia lembra até hoje da adolescência dela, que ela ia no asilo, lá na nossa querida Taubapuã, cortar a unha e pentear o cabelo das velhinhas. Vai saber em que medida... Aquelas velhinhas que ela penteava o cabelo e cortava as unhas, contribuiu para ser essa mãe generosa que abriu o coração para 11 filhos, por exemplo. Eu tenho certeza que uma coisa está muito relacionada com outra. E aproveitando esse gancho, então, do adolescente que quer mudar o mundo, mas vamos começar a mudar o mundo semeando um pouquinho dessa generosidade de saber se doar ao seu redor no que está ao nosso alcance, às vezes ali na esquina. Às vezes na própria família, visitar a avó que já está caduca e o adolescente não quer, porque aquela tia que é chata... esse se doar um pouco é bom, porque é uma fase que eles estão entrando um pouco no egoísmo. Então, dá uma despertada nisso e eles gostam muito. Esse ajudar, eles gostam muito, né? As próprias nossas filhas têm uma atividade social que elas fazem uma vez por ano, né? Vai passar, fica num local mais pobre, sim, então fica cuidando das crianças ali. A gente fala assim, gente, passou férias, sei lá, uma semana das férias, cuidando de crianças pobres, visitando tal, e tendo um tempo de convivência. Engraçado que você fala assim, não, isso não é férias. Tá, para quem fala que não é férias, vão comigo buscar essa filha no dia que ela tá chegando dessa atividade. Tá cansada, porque também tá bagunça. Vai ter um sorriso que vai de uma orelha até na outra.
que é o sorriso que bate no coração de que alguém soube se doar. Então, se me pergunta o que fazer para adoção, é claro que você não vai poder fazer isso na marra, você vai fazer isso com muita delicadeza, vai se aproximando, mas também tem um sabor que fica de quando você faz algo de bom pelo outro. E quando você estimula, o adolescente ele compra a briga, eles têm um coração muito grande com essa ânsia de querer mudar o mundo, só que a gente, às vezes essa rebeldia, ela é mal canalizada, vamos assim dizer. Se a gente souber apontar em alguma direção para que eles possam direcionar para um ser humano de carne e osso e não para uma humanidade um pouco abstrata, essa ânsia de mudar o mundo, isso pode ajudar muito. Uma outra coisa que sempre perguntam pra gente é o que nós achamos de colônia de férias. Bom, olha, eu penso o seguinte sobre colônia de férias. Cada família vive a sua situação. O Fábio diz uma frase, como que é a frase que você diz? Que o bom... O bom inimigo do ótimo. Então é isso, às vezes eu preciso daquilo, se eu confio, eu vou deixar meu filho numa colônia de férias, porque às vezes é melhor aquilo do que ficar em casa sem saber o que vai fazer, enfim. Nós podemos, cada família tem a sua situação, nós já usamos bastante colônia de férias, inclusive aqui em Campinas eu uso um local em que as crianças, me ajuda muito, que as crianças vão brincar, que é o Quintal do Bosque, que eu sei que ela está assistindo. Porque a gente, cada família tem que ver a sua realidade, tem que ver o que cabe fazer. Às vezes é preferível que vá, eu confio. Ah, não, mas as crianças já passam o ano inteiro na escola. Gente, eles vão brincar, eles vão ter outras atividades, num espaço que eles já conhecem, mas vão ter outras atividades. Vão estar com os amigos, vão fazer novos amigos. Enfim, a gente tem que avaliar cada caso é um caso. Claro que nós precisamos, muitas vezes, oferecemos isso para as crianças e graças a Deus não tivemos problemas nenhum. Muitas boas recordações disso, das colônias de férias que as crianças Alguém perguntou passavam. também, ó, se nós temos alguma coisa escrita sobre isso. Olha, Sim, tem seguramente uma meia dúzia de pelo menos de artigos no nosso blog. Para ficar mais fácil de chegar até o blog, vai no nosso site, www.familiaeducação.com.br, esse é o nosso site. Lá embaixo você tem os links para todos os nossos canais. Tem o link para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram e tem o link para o blog. O blog ele tem um índice muito interessante. Lá tem mais de 1000 artigos que nós escrevemos sobre família, educação dos filhos. Só com o item férias dos filhos, alguma coisa, vocês vão encontrar uma meia dúzia. Tem de uma tudo. Meia dúzia ou 10 artigos que nós já escrevemos que está lá no nosso blog. Então, para você que perguntou aí quem foi? Foi a Flaviana. Isso. Então, Flaviana, tem tudo isso que se encontra lá. E para ficar mais fácil ainda, lá no meu perfil, na bio, não sei como é que vocês falam, tem um link que te leva direto a esse site. Lá embaixo leva para o YouTube, leva para o blog, onde tem esses artigos que vocês podem aproveitar. Então era mais ou menos essas dicas que a gente queria passar para vocês. Sim, só mais uma. A gente falou de um lado da culpa, não ter culpa, mas também não ser uns sargentões, Sim. né? Porque aí vocês estão olhando aqui, vocês estão olhando na telinha, tem o lado da culpa e tem o lado do sargentão. Olha isso! Não, Que isso? Agora você tá me dedando. Tá bom, eu sou mais brava que você. Não, todo mundo sabe disso, né? Às vezes um erro também, nesse afã de procurar o melhor para eles, não. Tá. Mas dentro desse não pode, no máximo 15 minutos de videogame, acho que não é só isso não. Ou isso não, tá, mas quais são as opções que tem? Que de repente eles não podem sair, não é a época da nossa infância em que a gente brincava solto pela rua. Então também não precisa resolver o problema para eles também, tá? Tem várias opções, mas também sempre que é melhor que a gente diga um não dizendo um sim. Ou seja, posso ficar assistindo TV agora? Fala, vamos jogar um jogo? Vamos pegar um jogo e vamos jogar? Então, saber também ter ao mesmo tempo em que a gente tenta podar alguns excessos, que não faz bem, falávamos há pouco dos eletrônicos, mas apresentar propostas saudáveis Sim. que façam bem para eles. Tá, posso jogar videogame? Não pode. Então o que eu posso fazer? Não sei, qualquer coisa, menos isso. Não é qualquer coisa. A gente tenta dar uma direcionada, tenta dar umas opções. Vamos jogar um jogo, vamos fazer isso, vamos ler um livro, agora isso, aquilo. Então, ajudá-los um pouco também, porque não adianta ficar só no não se a gente não dar opções. Não é verdade? Muito, com certeza.
Então é isso que a gente queria trazer um pouquinho para vocês, um pouquinho só dessa pincelada sobre férias, que não é para bater esse desespero, é para ser uma coisa gostosa, cansativo, pode ser cansativo sim, mas dá pra gente aproveitar muito essa época com as crianças, dá pra gente entender os nossos filhos, que às vezes na correria do ano a gente não consegue, tá mais perto, claro que se a gente trabalha fora tudo bem, quando a gente volta, dá essa relaxada de pensar um pouquinho, deixa a casa um pouquinho, deixa isso, e aproveitar e conhecer nossos filhos, isso é muito importante, pegar essa fase que eles estão pequenos, ou que eles estão maiores, que eles estão se transformando em adolescentes, e que eles mudam um pouco, e que a gente não tenha medo de conhecer os nossos filhos, porque quando a gente conhece eles de verdade, a gente consegue propor coisas que eles melhorem, consegue propor atividades para que ressaltem certas virtudes que estão precisando. Tudo isso é motivo bom que a gente possa fazer para os nossos filhos. E também conhecer, se a gente perguntar o que é descansar, uma frase que muito nos inspira, se quando isso está claro para nós, o que é descansar, a gente consegue transmitir aos nossos filhos, a gente consegue fazer com que essa nossa convicção se traduza em ações concretas no nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa em descansar é o quê? Deitar numa rede, ficar o dia inteiro sem fazer nada. Lógico, não tem problema nenhum numas férias deitar numa rede. Aliás, não vejo a hora de ir lá para a chácara do meu sogro e deitar numa rede e ver aquele pôr do sol lindo que poderíamos desfrutar. Mas descansar não é não fazer nada. Descansar é, muitas vezes, nos distrair com outras atividades que exigem menos esforço ou talvez que mudem um pouco o foco. E um pai que trabalha o dia inteiro descansa trocando fralda, adoro trocar fralda. Isso não é demagogia, não é querer me aparecer. Gosto do cuidado de uma criança pequena. Por quê? Se você está um dia inteiro num trabalho intelectual, com aquela dificuldade, você descansa trocando uma fralda depois. E também permite com que, eventualmente, uma mãe que não trabalha fora consiga fazer uma leitura, estudar um pouquinho mais sobre o que ela vai falar na próxima live. Porque ela descansa pensando no que vai fazer. Então, o descansar não é não fazer nada. É distrair com outras coisas que exigem menos esforço, que exigem um esforço diferente daquilo que dispensamos no nosso trabalho profissional. Ou seja, a nossa vida inteira, para que sejamos felizes, ela tem que ser uma doação. No nosso trabalho, nós estamos nos doando aos outros. Em casa, nós estamos nos doando aos outros. E descansando, nós estamos nos doando também, né? É isso. Então é isso, gente. Obrigada. E qualquer dúvida, pode mandar pergunta, pode mandar direct que a gente responde, tá bom? Boa noite. Boa noite, tchau. Obrigado, gente.